Olá, eu sou Paulo Bilic, diretor-geral de investimentos e CEO da Rio Bravo. Todos os meses nós publicamos a carta Estratégias, onde comentamos a performance dos nossos fundos e também o ambiente do mercado nas diferentes linhas de negócios onde nós fazemos alocações de investimentos para nossos clientes. O maior ponto positivo da economia brasileira do último mês e dos últimos tempos, evidentemente, é o fato de que os juros brasileiros, do ponto de vista nominal e real, baixaram para um nível que nós, da geração corrente, nunca vimos antes, né? É muito importante a gente se lembrar, e isso está escrito no texto do Gustavo, que isso é possível porque os juros internacionalmente também estão num nível extremamente baixo. Mas mesmo que seja isso um explicador muito relevante, talvez o mais relevante, também há que se considerar que o governo brasileiro fez um esforço fiscal que está se mostrando positivo no fim do ano, de forma que houve resultados fiscais importantes e até melhores do que os imaginados. De qualquer forma, nós entramos 2020 com um panorama econômico geralmente positivo com relação ao Brasil. Há uma expectativa de ação continuada na frente de privatizações e o fato do juros estar tão baixo, há toda uma reconsideração de alocação de carteiras, de grandes carteiras institucionais, mas também das carteiras das pessoas físicas menores, para que se gere rentabilidade num ambiente em que o juro público, que era tão confortável como a alocação de qualquer investidor, seja substituído por uma remuneração mais atraente e que provavelmente envolverá correr alguns riscos maiores do que antes. Ou seja, agora para você rentabilizar sua carteira de uma forma mais atrativa, que esteja compatível com os gastos que você tem, digamos que você consome do capital da sua carteira, você vai ter que fazer alguma coisa além de simplesmente comprar dívida pública federal, porque isto lhe remunera muito pouco, inclusive muito pouco acima da inflação, olhando para frente. Evidentemente, o que foi o grande beneficiário desse ambiente de juros baixos foram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários cresceram muito como participação na carteira das pessoas físicas, mas também estão começando a fazer isso na área de grandes investidores institucionais, porque são fundos de alocação atraente num ambiente de juros muito baixos, porque a renda do aluguel é uma renda relativamente segura, é uma renda compreensível, fácil de entender, os imóveis que tem por trás também são transparentemente conhecíveis para o cotista, e é uma forma de alocar com relativa segurança, saindo do juro público federal e, digamos assim, dando um primeiro passo rumo a um risco maior, e aí os fundos imobiliários apareceram assim na frente de todo mundo como essa opção mais evidente. O nível de juros permitiu também um crescimento exponencial do mercado de crédito privado. Até recentemente, a gente pode dizer, as grandes empresas brasileiras que tinham acesso ao mercado internacional preferiam acessar o mercado de dívida lá fora, porque o custo dessa captação fazia muito sentido. Hoje, a gente vê um processo de corrida ao mercado doméstico de créditos privados. Esse é um fenômeno clássico, né, que se chama crowding in, onde o Estado reduz a sua demanda por financiamento e, consequentemente, por virtude fiscal, e, consequentemente, aumenta o espaço de entrada da iniciativa privada, que passa a captar dinheiro a uma taxa mais atraente para ela do que era antes. Isso faz com que, provavelmente, nós veremos uma diversificação assim muito importante das ofertas de crédito privado, né? Mas eu também acredito que haverá um mundo de outras oportunidades, especialmente a gente enxerga um potencial muito grande na área de dívida de infraestrutura, porque o governo brasileiro precisa fazer e promover investimentos na área de infraestrutura muito relevantes, e isto demandará capital. O governo tomou a iniciativa saudável de reduzir o balanço do BNDES. O BNDES tradicionalmente era provedor de crédito subsidiado a esse setor de infraestrutura. Hoje a gente consegue que a iniciativa privada oferece esse crédito a um custo inclusive mais baixo do que antes talvez o BNDES pudesse oferecer, mas em condições de mercado, criando um mercado secundário de dívida então muito saudável e com gestão profissional desses ativos por gestores de investimentos como a Rio Bravo. O segmento de ações, renda variável,
é um evidente beneficiário de um ambiente de estabilidade e de juros baixos. As empresas não aumentaram seus lucros nas mesmas proporções em que os seus valores aumentaram em bolsa. Isso quer dizer, de novo, que elas estão mais caras do que antes. É um ponto de atenção e é uma questão relevante para o investidor saber que, de fato, o Brasil não é uma ilha. Há virtudes fiscais, há virtudes de desregulamentação econômica que justificam esse otimismo com relação ao Brasil, mas esse otimismo tem muito a ver com o ambiente econômico internacional. Então, há que se atentar para o ambiente de juros global, também questões de demanda global comercial e os riscos naturais que existem no mundo com relação a temas de segurança, temas de alvos políticos. Há uma discussão entre os Estados Unidos e a China que deixa todo mundo sempre uma pergunta sobre o ambiente do livre comércio no mundo. Então assim nós começamos 2020 otimistas, porém alertas para a conexão da nossa realidade econômica e de investimentos com a realidade internacional, focados fortemente no crescimento do mercado de renda fixa privada e também no mercado imobiliário. Lembrando que algumas novas estratégias dentro de renda fixa privada vão crescer muito fortemente, especialmente, na nossa opinião, infraestrutura e crédito imobiliário. E também acho que não há como pensar em 2020 para frente sem uma alocação relevante em ações. É saber também escolher que conjunto de ações fazem sentido a longo prazo no Brasil. O Brasil é um país de volatilidade, então é muito importante tomar cuidado com relação a ações que sejam talvez queridas da vez, mas que não tenham tanta sustentabilidade. Um nível de segurança é muito importante na alocação em renda variável no Brasil sempre. Com isso, eu encerro aqui essa nossa fala. Eu queria dizer que embaixo aqui no texto existe o link para o documento. Eu sugiro que você leia ele, reflita sobre ele. Se quiser, mande para a gente um e-mail, uma mensagem, nós vamos estar aqui para lhe responder. Muito obrigado e até a próxima vez.